Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com muita notícia, com muita informação, tudo do seu Fluminense aqui pela manhã. Valeu! É isso aí agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e pedindo a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, fazendo isso você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a ir cada vez mais longe, tá bom? Então não esqueça de se inscrever, deixar o like, fazer todo esse pacote do YouTube que é muito importante para o nosso trabalho. Lembrando também a vocês que vocês podem hypar esse vídeo. Como é que você faz isso? Pega o comentário aí no seu celular, empurra para o lado, clica no hypar e você vai fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Não esquece disso não, beleza, galera? Dando sequência, vamos lá, vamos falar de Fluminense aqui, a gente tem notícias do Fluminense para trazer, o Renato pediu prioridade em algumas posições e ontem teve uma matéria aí, né, importante, que para vocês poderem ter uma ideia de quais jogadores são esses, o GE trouxe uma matéria sobre isso daí, né, então a gente vai falar sobre isso também, a gente vai falar também sobre o Lescano, que todo mundo pergunta, pô, como é que o Lescano é convocado pela seleção do Paraguai e no Fluminense ele é reserva, nem entra em jogos. O Portal Lance dissecou isso daí, trouxe aí um pouco de informações sobre isso daí também. Falaremos também do especialista, né, em gestão de futebol, Fred Luz, que falou sobre a SAF do Fluminense, né? Teceu aí os seus comentários sobre a SAF do Fluminense. Então a gente vai também ver a opinião dele. Mas a gente vai começar aqui falando sobre Nico Lopes, galera. Eu acho que essa novela chegou ao fim hoje, né? Chegou ao fim hoje a novela Nico Lopes, tá? Fluminense desiste da contratação do atacante Nico Lopes, tá? O clube decidiu não avançar no negócio com o uruguaio, que é destaque do Nacional na Libertadores. Aí vem falando aqui que o Fluminense não vai contratar o atacante Nico Lopes do Nacional. Após sondar o representante do jogador e receber uma sinalização positiva, a diretoria do Fluminense, em avaliação interna, optou por não fazer a proposta pelo atleta. O Tricolor, no entanto, continua no mercado em busca de reforços para a Copa do Mundo de Clubes. Tá? Foram inscritos 31 jogadores dos 35 possíveis, deixando vagas na lista para mais 4 jogadores. Aí vem falando sobre isso a matéria. Galera, basicamente, a informação que a gente tinha tido sobre Nico Lopes é que ele fez uma pedida salarial muito alta e isso assustou, né, a diretoria do Fluminense, o que ensejou essa desistência. Vocês lembram que ontem a gente trouxe aqui a informação que havia esfriado a negociação? Então, ela havia esfriado porque a pedida do jogador foi uma coisa assim considerada muito absurda pela diretoria do Fluminense. Eu até confesso a vocês que eu fiquei até curioso de saber o que foi pedido, né? Quanto foi pedido, quais são os valores. Eu não tive essa informação, espero ainda tê-la, mas não tive essa informação. A única informação que eu tive é que foram valores assim muito surreais para que o jogador entrega. Então a diretoria do Fluminense não quis nem continuar a negociação depois do que ouviu dos representantes do atleta. Salário que inclusive ele não sonha em ganhar no Nacional. Só para vocês terem uma ideia de quanto ele pediu aí ao Fluminense, beleza? Dando sequência aqui, galera, o Fluminense inaugurou o seu novo estúdio da Flu TV, né, com a presença de alguns youtubers, jornalistas. O clube apresentou aí o seu novo estúdio, tá aí muito bonita a imagem do estúdio, que fica de frente para o Maracanã, tá vendo? É o estúdio lá que ele fica virado ali para o Maracanã, o cenário muito bonito, parabéns aí ao Fluminense pela estrutura desse estúdio aí, que fica no Maracanã, dá para ver claramente que é um estúdio muito bonito mesmo. Tá aí, ó, o novo estúdio do Fluminense. Tem mais fotos lá em alguns canais amigos aí, que tem canais, eles filmaram lá dentro e tudo. Enfim, muito maneiro. Realmente, a informação me dizendo que o novo estúdio do Maracanã foi projetado em conjunto com o Caburé Estúdio. Pensei que era Cabaré, né? Afinal, já fez trabalhos para a TV Globo, Sport TV e a NBA. Os coreógrafos responsáveis foram Satsumi Murakami e Flávio da Costa. Assim, a proposta é ter um espaço versátil que possibilite a execução de programas em diversos formatos de produção de conteúdo de maneira otimizada, com a parte operacional alocada em uma sala anexa, que é onde fica a narração, o comentário do jogo ao vivo, entendeu? O estúdio tem vista panorâmica para o campo e as arquibancadas do Maracanã. 5 sócios do clube e seus acompanhantes estiveram presentes no evento
após fazerem o resgate do programa Experiências. Dessa forma, os torcedores conheceram as instalações do estúdio em primeira mão e participaram do coquetel de lançamento. Tá aqui, ó. Muito bonito mesmo, essa foto aqui já dá para ver que é muito bonito. Antes que me perguntem, não fui convidado, tá, galera? Eu acho que, assim, não acho nem que seja má vontade do clube, não. O clube sabe que se me convidar eu não vou. Esses eventos, assim, que são muito lançamento de coisas assim, que envolve muito essa questão da propaganda da própria gestão, coisas desse tipo, embora eu acho que seja muito importante o lançamento do estúdio, embora eu acho que foi um trabalho muito bonito, muito bem feito, a gestão do Fluminense está de parabéns, não é a minha vibe participar, vocês sabem disso, eu já fui convidado algumas vezes para aquele café, né, e tudo mais, eu não aceitei, porque o objetivo do Resenha é ser uma imprensa, digamos assim, uma mídia jornalística, sim, entretenimento e de trabalho com a história do clube, mas sem esse envolvimento com políticos do clube. Então a gente não tem envolvimento com a oposição, a gente não tem envolvimento com a situação, a gente é totalmente independente para pensar e falar, né? É a nossa, vamos dizer assim, nossas diretrizes. Eu posso dizer isso para vocês. Respeito todos. Óbvio que quem está na gestão apanha mais, é normal, porque está gerindo o clube, são as pessoas que estão lá. A gente acaba sendo mais crítico, normal, mas o Resenha não tem nenhum tipo de relacionamento político com ninguém e não vai nunca, pelo menos enquanto eu estiver aqui, ser uma mídia que defende bandeira política. Então a gente tenta manter essa distância justamente para poder entregar um trabalho de qualidade. Dando sequência, galera, vamos lá, vamos ver aqui mais coisas aqui sobre o Fluminense e a gente vai falar sobre SAF. A gente vai falar sobre SAF agora aqui. E o ex-CEO do Flamengo, Fred Luz, que também foi CEO do Corinthians, falou sobre a SAF do Fluminense, a possibilidade do Fluminense virar SAF no modelo apresentado pelo Mário Bittencourt. Ele até está dizendo na matéria aqui que o Fred Luz explica que vê com bons olhos a possibilidade do Fluminense atuar como esse tipo de SAF dentro do Brasil e lembrou que o modelo é próximo do que se faz no Fortaleza, que já teve sua estrutura adaptada para o modelo de sociedade anônima, com Marcelo Paes saindo de presidente para CEO. Luz afirma que um dos diferenciais para fazer esse tipo de clube empresa dar certo é que a gestão passe credibilidade para os torcedores. Ele vem falando aqui, ó, vejo com bons olhos o Fluminense e o Fortaleza. É uma coisa que está começando, mas acho que é possível, porque esses investidores seriam minoritários nessa organização. A maioria do capital fica. Quando é que as pessoas topam botar dinheiro numa organização? Quando se acredita na gestão. O modelo no Fluminense passa pela confiança dos investidores. A maioria dos torcedores na gestão que vai operar o Fluminense. Iniciou o executivo que ressaltou que o Tricolor Carioca tem um perfil estável em sua gestão. E ele fala, minha opinião é que o Fluminense, com exceção de 2024, tem uma relação de desempenho esportivo com investimento financeiro muito boa. Não se sabe se vai se perpetuar, mas é um fato. Existe uma gestão no Fluminense. É perfeito em tudo? Aí que tem que analisar nos detalhes, receitas, despesas, relações de parâmetros que permitem avaliar o desempenho do clube, completou o Fred Luz. E ele fala que eu tenho acompanhado bastante esses movimentos. Existe uma pesquisa feita pela KPMG e por Pedro Trengrause que mostra uma propensão do torcedor de futebol a investir em empresas de futebol e não necessariamente no seu clube. A pesquisa mostra que existe uma propensão de um torcedor de um time como o Flamengo, por exemplo, investir num outro clube se tivesse oportunidade de comprar ações. A vantagem da SAF por ser uma sociedade anônima na hora de fazer uma pulverização de capital, isso entra nos controles da CVM. Esse investidor precisa ser protegido, está dizendo ele aqui. A maioria dos investidores da Petrobras não entende de petróleo, nem os de Vale de Mineração. Ou seja, é comum no mercado de ações confiarem nos advisors do mercado, isso é verdade. E são as obrigações institucionais que garantem e existe uma governança ali que vai funcionar bem, falou Fred Luz aqui. Galera, ele só mostra não ter muito conhecimento sobre o projeto de SAF do Fluminense, porque, na verdade, o Fluminense não teria o controle, né? O Fluminense venderia o controle dele. Ele ficaria com uma parte minoritária aí. Na SAF não teria o controle, como falou o Fred Luz, então acho que houve um equívoco aí por não conhecer tanto o projeto de SAF do Fluminense, mas ele fala que o Fluminense é um clube que a gestão passa credibilidade com conquistas esportivas e resultados, e que isso para o investidor é muito importante. Eu não diria isso, tá? Quem sou eu, né? O Fred Luz é um especialista, mas eu acho que o investidor, se fosse o cara que fosse botar dinheiro em ação, eu estaria muito voltado para quanto eu poderia ganhar com essas ações. Pensando que o Fluminense tem Xerém,
Eu acho que isso sim atrairia um bom investidor. Mas, enfim, palavras aí do Fred Luz, quem sou eu, né? Galera, dando sequência aqui, o Jornal O Lance trouxe uma matéria interessante sobre Lescano, tá? Tá aí a matéria do Lance sobre o Lescano, matéria importante. Da reserva no Fluminense, a seleção do Paraguai. Entenda a convocação do Lescano. Tá aqui o Lance trazendo essa matéria sobre o Lescano aqui. Aí vem falando aqui o Lance, ó, a nova convocação de Rubem Lescano para a seleção do Paraguai vem cercada de questionamentos, uma vez que o jogador possui baixa minutagem no Fluminense. Para entender os motivos pelo qual o treinador Gustavo Alfaro segue chamando o meia de 21 anos, o Lance conversou com o jornalista Victor Sostoa, da Rádio Mix FM 90.3, paraguaios, que acompanha a carreira do meia. E aí vem falando que o Lescano chegou no Fluminense, vai falando aquela coisa toda. E aí vem a pergunta lá, por que o Lescano segue sendo convocado pelo Paraguai? Aí vem dizendo aqui, ó, o meio-campista estreou na Libertadores em julho de 2022, mas se firmou em 24. Nesse período, conquistou 2 vezes a Abertura Paraguaio e 1 vez o Clausura, além de 2 Copas do Paraguai e uma Supercopa. Quando a negociação com o Fluminense foi concretizada, o Lance conversou com Sostoa, que explicou como o Lescano poderia contribuir com o novo clube. Ele vem falando, Lescano é um jogador muito versátil, de metade para frente de campo. Pode jogar de ponta pelos dois lados, joga como um segundo meia ou como um segundo atacante também, mas também como um armador. É inteligente para jogar atrás das linhas de volante dos rivais, tem boa condição de bola, possui jogo associativo e desequilibra no 1 contra 1. Tá dizendo aqui, ou seja, um jogador perfeito praticamente que o cara desenhou aqui, né? Mesmo com a escassez de meios campistas, com características de armação no Fluminense, Lescano ainda não se firmou, tendo apenas 10 jogos e 274 minutos em campo. De acordo com Sostoa, é uma espera que valerá a pena, pois acredita que o meia tenha potencial de se consolidar no tricolor. E aí o Sostoa está falando aqui, ó, é um jogador muito bem avaliado no nosso país. Acreditamos que será um dos atletas que formará a renovação da seleção e que está sendo convocado como opção para que vá ganhando experiência. Foi determinante no ano passado para a consagração do Libertad e o time sentiu sua ausência depois da saída, disse Sostoa, destacando o impacto do meia na conquista da Abertura de 2024. Aí vem falando que ele jogou poucos jogos lá, né? Aqui, né? E aí vem falando números do Lescano no SofaScore em 2023, ó. 39 jogos, 21 como titular e fez 4 gols. 24, 36 jogos, 30 como titular, fez 11 gols, deu 4 assistências, 151 minutos para participar de gols, primeiros gols no Clausura 24, teve números melhores em 24, hein, cara. E aqui em 25 ele jogou 6 jogos, fez 3 gols, deu 4 assistências. 69 minutos para participar de gols. Você vê que em 25, né, ele tem números melhor, quase mesmo número de 24, sendo que em 25 ele jogou só 6 jogos. Ele vinha numa evolução no Libertad, tá aqui ele comemorando o título. Ele precisa de sequência no Fluminense, realmente. Ter mais sequências. É que o Campeonato Brasileiro ele é muito exigente, né? Não dá para você ficar fazendo experiência no Campeonato Brasileiro. Mas realmente, pelos números dele, agora, a gente tem que reconhecer que é outra liga, né, gente? É uma coisa que você pegar um cara que arrebenta no Campeonato Brasileiro e achar que ele vai arrebentar na Premier League. Não é a mesma coisa. Eu acho só que o Lescano realmente está tendo pouco tempo, pouca minutagem. Você vê que em 2024 ele já tem números melhores que 23, normal, porque em 23 ele foi titular 21 jogos, né? Em 24 ele é titular mais vezes, tem 11 gols, faz bastante gols, 4 assistências. E em 25 ele melhora. Ele só tem 6 jogos e tem 4 assistências, mesmo número de 24, que ele jogou 30 jogos. Ele vinha numa crescente, aí vem pro Fluminense, tá jogando pouco, não tá tendo muita oportunidade. Qual a opinião de vocês aí sobre Rubem Lescano? Você acha que tá sendo preterido, que é injusto? O Fluminense tem que dar mais chance pro Lescano, o Renato tá errando nesse ponto. Comenta aí o que vocês acham aí. Eu acho que o Lescano também merece um pouco mais de oportunidade, mais minutagem, porque realmente tá jogando muito pouco no Fluminense. Eu acho que é um erro realmente da gestão do clube botar o Lescano tão pouco em campo. Acho que ele precisa ter um pouco mais de oportunidade também. Galera, Renato Gaúcho definiu a prioridade de contratação, tá? E o jornal GE, e o portal GE trouxe aí um pouco de informação sobre isso, ó. Fluminense tenta reforços para o ataque a pedido de Renato Gaúcho. Tá falando aqui a matéria, olha. O Fluminense continua trabalhando para reforçar o time antes da Copa do Mundo de Clubes. A diretoria tricolor concentra os esforços em buscar peças para ataque, mas não necessariamente o centroavante. Aí já começa a ficar bizarro, né? A ideia é encontrar jogadores de frente que possam atuar em mais de uma função e oferecer opções ao técnico Renato Gaúcho, que solicitou justamente atletas para o setor.
Apesar das 4 vagas deixadas na lista da Copa do Mundo de Clubes, não está previsto contratar 4 atletas para preencher essas vagas. As negociações vêm acontecendo em 3 frentes simultâneas. A desistência de Nico Lopes não está vinculada a essas negociações, já que o clube não chegou a apresentar a proposta pelo atacante. Não há um número fechado, mas a expectativa é de que 1 e 3 jogadores sejam contratados. Embora exista o desejo de contar com os reforços já para a disputa do Mundial de Clubes, a prioridade é montar um elenco mais forte para toda a temporada, sem fazer loucuras, visando as competições internacionais. Aí vem dizendo aqui que a chegada de um centroavante dependerá de uma boa oportunidade de mercado. Titular da posição, Cano está à disposição para a estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Borussia no próximo dia 17 às 13 horas em Nova York. E aí vem falando aqui, ó, o Fluminense terá até o dia 10 de junho para contratar e inscrever reforços para disputas nos Estados Unidos. A delegação embarca na próxima sexta-feira, galera. Vai ter o embarque da delegação. Então, assim, o Fluminense está buscando aí jogadores de ataque. E o Renato deixou isso muito claro, informação aqui trazida pelo GE, com exclusividade. O Fluminense está buscando jogador para o ataque. E aí eu falo, não necessariamente o centroavante de área. O Fluminense precisa de um pivô, gente. O Fluminense precisa de um cara que segure a linha defensiva, que dá a gente o jogo por amplitude, que tem a bola aérea. Isso aí é para ontem. Eu acho que se a gente não contratar esse jogador, a gente perde a oportunidade de ter no Fluminense uma alternativa de jogo a mais. Então, quando se fala aí que o Fluminense procura atacante não necessariamente um centroavante, eu lamento. Eu acho que tinha que estar buscando um centroavante com essas características. Tá aí um ponto. Para ontem. Isso para mim é inegociável. Meu ponto de vista sobre isso. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express de hoje, primeira edição. Se tiver uma segunda edição, a gente volta. Mas é isso aí. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, a próxima live. Vambora.